Cogito ergo sum é uma expressão em latim usada por René Descartes lá em 1600 e alguma coisa, que significa em português, penso e logo existo. É muito óbvio que isso não tem nada a ver com tecnologia, René Descartes ainda não manjava dos paranauê que a gente manja hoje, mas eu adoro pensar na expressão penso logo existo como algo que reflete sobre a velocidade das coisas sendo criadas o tempo todo. Nesse exato momento, enquanto a gente conversa, tem alguém criando um framework, uma biblioteca, uma linguagem de programação nova, não sabemos, um produto ou um serviço. E isso é meio que na velocidade do pensamento, sabe? É tudo muito instantâneo hoje em dia, porque a gente tem uma corrida que não se baseia especificamente em ter o melhor produto, mas se baseia em quem faz o produto primeiro, mesmo que ele não seja perfeito. Daí a gente tem outras culturas como feito é melhor que perfeito, por aí vai, né? Mas eu tô fazendo esse rodeio filosófico aqui pra falar de uma ferramenta muito específica, de um conjunto, na verdade, né? De ferramentas que é o Lynx, tá? O Lynx, ele foi anunciado como uma ferramenta open source dia 3 de março, anteontem, né? Pelo pessoal lá da ByteDance. A ByteDance que criou o TikTok, que mantém o CapCut e tantas outras ferramentas. Lembrando, a ByteDance é uma Big Tech chinesa que tá na briga constante aí com os Estados Unidos, né? Então, essa ferramenta, o Lynx, ele vem para competir diretamente, em tese, com o React Native, vem para competir com o Flutter e com outras ferramentas que são usadas hoje em dia para fazer aplicativos cross-platform. E aí você pensa que, assim, politicamente isso também tem um significado. Infelizmente ou felizmente, mesmo que você não goste, tudo tem um significado, tudo tem conexão. Isso, né, no meu ponto de vista, me parece ser uma tentativa que aparentemente funcionou para eles internamente, de criar uma ferramenta que não dependa das Big Techs norte-americanas. Porque hoje a gente tem, por exemplo, o Flutter, que é mantido pela Google, que é uma Big Tech norte-americana. A gente tem o React Native, que é hoje provavelmente a ferramenta cross-platform mais comum na comunidade, que também é de uma Big Tech norte-americana, da Meta. Então assim, eu não tô dizendo que não existem outros frameworks de outros países que sejam relevantes, mas estou te dizendo que existe sim muitas intenções por trás do lançamento do Lynx nesse exato momento. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar sobre o que interessa, né? Eu tô aqui, olha, na página inicial do Lynx, e a primeira coisa que você tem que observar é que isso aqui não é uma documentação, isso aqui são 3 documentações, tá vendo aqui? A gente tem o Lynx, o React Lynx e o RSpeed. E aí, pra gente entender melhor isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no GitHub, e quando a gente clica aqui, a gente tá no repositório do Lynx, mas se eu clicar aqui, eu vou para a raiz, né, para a página principal, e eu consigo ver a família inteira, chamada Lynx Family. E aí eles separaram em diferentes pacotes e utilitários, tá? Então, para ficar mais fácil talvez de dar manutenção, não sei qual foi o objetivo, mas tudo isso aqui, esse conjunto da obra aqui, que vai ser o responsável, segundo eles, por mudar a forma com que as pessoas, elas criam produtos cross-platform. Mesmo que vai escrever o mesmo código, seria aquele código web, né, em tese, né? Então, vamos lá. A gente tem o Lynx em si, né, que é de fato a ferramenta que vai empoderar essa criação de aplicativos cross-platform, tá? Então esse aqui seria o core, digamos assim. A gente tem o React Lynx, que seria, como eles chamam, de flavor, tá? Basicamente isso aqui é um framework que usa o Preact, tá? Então ele tem uma implementação muito similar ao que é o React, e aí a ideia é que o Lynx ele seja framework agnostic, ou seja, que você venha com o seu framework de preferência e integre dentro do Lynx, tá? Mas eles já criaram aqui um flavor inicial para você, né, já começar com alguma coisa, que seria o React Lynx, tá? A gente tem o RSpeed, que seria uma build tool, a ferramenta que faz o build, ela é baseada no RSpec, que é hoje, né, uma ferramenta em Rust, que é excelente, que é muito rápida e todo mundo fala muito bem. E aí, a gente tem algumas outras ferramentas, seria o Lynx for Web, tá? Que seria como se fosse uma interface das APIs dos browsers para se comunicar com o Lynx do lado de cá, tá bom? Vai fazer essa comunicação, digamos assim. A gente tem o Lynx Dev Tool, tá? Que é a ferramenta que vai nos permitir fazer ali o debug das aplicações que a gente está criando. E a gente tem o Prim.js, que seria a JavaScript Engine que vai ser utilizada aqui pelo Lynx, tá? Que é uma JavaScript Engine otimizada e que trabalha com multithreading, tá? Essa é a grande promessa, esse é o grande benefício que eles tentam trazer pra gente aí, é o multithreading. E aí, só para resumir, porque eu não quero ficar falando muito de aspecto técnico, eu quero partir pro código. A ideia é que o Prim consiga orquestrar, tá, entre as duas threads do Lynx. Então a gente tem uma main thread que vai processar as coisas muito mais rápido, com uma prioridade maior para eventos. É um processamento síncrono, tá, de alta prioridade, como eu comentei. E a gente tem a background thread, né, que vai processar outras coisas. E a gente pode, inclusive, atribuir qual que vai ser a thread que eu vou utilizar para processar X ou Y aqui no meu código HTML, CSS, JavaScript. Isso é muito diferente, na minha opinião, tá? Mas enfim,
tá aqui. Se você quiser saber um pouco mais, né, quiser ler sobre a arquitetura, as decisões que eles tomaram, tem um post aqui, ó, Read the Introductory Blog of Links, tá? Então aqui tem uma página gigante sobre o porquê que eles criaram o Links, quais são as dores, quais eram as dores que eles tinham, como é que isso foi criado, no que isso é útil, no que eles já usaram lá dentro do TikTok. Aqui tem alguns benchmarks. Eu vou ser muito sincero, tá? Benchmark pra mim não é um fator que define qualidade positiva ou negativa, porque eu posso em qualquer site colocar o benchmark que eu quiser e falar que a ferramenta X é melhor que Y, e é isso mesmo, tá? O que vale é a sua experiência no dia a dia com a ferramenta. E aqui tem a parte de eles terem colocado o links como open source. Tem uma parte aqui que explica sobre as threads, tá? Aqui, ó, a main thread, tá? Usando o Prim.js, e aqui fala sobre a background thread, enfim. Tem todas as explicações aqui. Eu acho que vale muito a pena se dar uma conferida aqui, tá? Em vez de eu ficar só falando aqui e não falar bobeira também, né? Enfim. Então é isso. Isso aqui seria a parte 1, né, do nosso vídeo, falando bem resumidamente sobre o Links, né? E aqui, como eu comentei, a gente tem 3 documentações. Então aqui está a documentação do Links. Se eu clicar aqui em Guide, eu tenho aqui acesso às informações sobre como é que cria um projeto. Eu tenho aqui sobre o React Links, tá? Vamos lá, Introduction. Então é basicamente as ferramentas que eles recomendam para fazer o fetching de dados, para gestão de estados, para roteamento aqui, tá? Fala um pouco sobre como é que é a ideia por trás de criar componentes usando React Links. E aqui a gente tem um pouquinho das informações sobre a build tool, que é o RSpeed, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu clicar em Quick Start aqui. E aí, para a gente começar a codar com o Links, né, usando o RSpeed, é bem simples, ó. Ele passa aqui algumas instruções. Eu tô aqui em Kickstart, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ler legal. Então, você escolhe aqui o seu Package Manager de preferência. Eu vou usar o Yarn, tá? Vou abrir aqui meu terminal. E é curioso porque, primeiro, eu já gravei esse vídeo aqui algumas vezes ontem, tá? Mas eu descobri novas coisas lendo a documentação e eu achei que fazia sentido eu fazer um novo vídeo um pouco mais específico pro que a gente quer fazer. E aí eu reparei algumas coisas. Primeiro, que o RSpeed, apesar de ser mais rápido, de ser uma ferramenta legal, ele consome muita memória RAM, tá? Ó, eu atualmente estou usando um MacBook Pro com processador M4 Pro. Eu tenho 24 GB de RAM, cadê? Aqui, ó. Não tá mostrando, né? Mas eu tenho 24 GB de RAM. E eu senti que eu senti não, né? Eu notei aqui, tava até com Activity Monitor aberto aqui, que o Node, né, o core aqui, o processo do RSpeed, estava consumindo muita memória, muita GPU e muita energia, tá? Provavelmente, né, algum bug, alguma falha aí, coisas que podem ser corrigidas com o tempo, inclusive coisas que a gente pode ajudar, contribuir lá, como o projeto ele é open source, né? Mas é bom você saber que se você não tem uma máquina tão boa, você pode enfrentar alguns problemas de performance utilizando o RSpeed e as ferramentas aqui do Links, tá bom? Já fica de disclaimer aí de primeira mão. Enfim, então, deixa eu fechar isso aqui, que só tem PC lento quem olha. Vamos começar aqui os trabalhos, então eu vou abrir aqui Documents, Projects, Primo, Links, ok. E eu vou criar um projeto novo aqui, tá? Então, bem simples, ó. Yarn Create RSpeed. Antes disso, deixa eu só ver qual que é a minha versão do Node. Não preciso, né? Mas acho que não vai dar diferença, não. Então, eu vou criar aqui. Eu tô olhando só porque, em algum momento aqui, ele vai falar que, ó, você usar o Node.js 18 ou um mais novo, né? Então, enfim. Vamos lá, Yarn Create RSpeed. E ele vai te perguntar aqui o nome do projeto, tá? Eu vou chamar o projeto de YouTube YT só. Pergunta se eu vou usar TypeScript ou JavaScript. Eu vou usar TypeScript. E pergunta como é que eu vou fazer a parte de linting, né? Então, ó, se eu quero fazer aqui usando o Biome ou se eu quero usar o slint com Prettier, tá? Eu não vou usar nenhum, para ser sincero. Acho que a gente não precisa disso agora. Vou abrir a minha pasta aqui. CD YouTube. Vou dar um yarn install, tá? Que ele recomenda. E aí, gente, vamos ser muito sinceros, tá? Eu não vou escrever isso aqui de cabeça, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu já criei uma aplicação muito simples, muito tranquila, e vou codar ela aqui com vocês, explicando algumas coisas, mas vocês vão ver que, assim, não tem nada demais na hora de trabalhar aqui com o RSpeed, trabalhar com o Links, tá bom? E é isso, tá? Então, eventualmente, vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui pro meu VS Code na outra tela, porque eu tô copiando, eu não sou uma máquina, e é isso, tá? Nossa senhora, primo, que loucura! Você não sabe codar sem olhar? Não sei. Deixa nos comentários a sua indignação. Aqui instalando as bibliotecas, então, instalou, foi bem rápido, né?
Acho que não tem muita coisa também. E olha só que legal, hein? Hoje eu vou usar aqui um editor diferente. Eu vou usar o editor chamado de Tray. E o que é o Tray, primo? O Tray é um editor de código da ByteDance. Olha só que loucura, né, cara? A ByteDance tá em tudo. Eles lançaram isso aqui já tem um tempinho já. Eu queria ter feito um vídeo, inclusive, antes, mas eu acabei não fazendo, porque eu tava meio ocupado. Mas, vou ser sincero, tá? Em resumo, eu posso fazer um vídeo, claro, explicando com mais detalhes, mostrando as coisas. É só pedir. Comenta aqui se você quiser o vídeo. Mas isso aqui nada mais é do que um VS Code com um outro tema e com uma ferramenta aqui para integrar com inteligência artificial. É um VS Code melhorado, tá? Vai consumir mais memória e por aí vai. Beleza, e primo, e tava andando dados lá pra China? Cara, não sei, não me preocupei com isso. Eu não uso isso aqui para fazer o trabalho mesmo, então pra mim não importa muito, tá? Deixa eu só jogar isso aqui pra cá. Pra gente ter aqui isso aqui em tela cheia. E isso aqui. Beleza, vocês vão ver que tá relativamente rapidinho, né? E aí, vamos lá. Agora que eu já criei o projeto, né, e já falei com vocês o que eu vou usar, que é o Tray, eu instalo, sigo os passos lá, né, para instalar as dependências e tal, e aí eu volto para cá, ó, Prepare Links Explorer. Então, o Links Explorer é uma ferramenta que seria o equivalente ao nosso ExpoGo, tá? E aí ele fala que para você escanear o código para você baixar o APK, ou para você vir aqui e baixar no iOS Simulator, né, colocar no iOS Simulator. Inclusive ele fala que não tem um aplicativo para colocar no device, no iPhone ainda, né, no físico, né. Então você tem que buildar ele e tal, tem todo um rolê para você instalar no seu celular e por aí vai. Mas vamos lá. Eu quero baixar aqui, ó, a gente vai vir aqui em Links. A gente vai clicar aqui. Links DevTool, Links Explorer, tá? Eu quero esse cara aqui. Eu queria um DMG, na verdade, né? Mas tá bom. E aí, tem um passo que a gente tem que executar aqui, que é o seguinte, ó. Ele vai mandar a gente baixar isso aqui. Tá, na verdade... beleza. Ele manda você instalar o Xcode, manda você baixar, eu nem precisava ter ido lá, era só ter clicado aqui, tá bom? De boas. E aí ele fala pra você fazer isso aqui, ó. Para você criar uma pasta e para você descompactar esse arquivo aqui. Eu já vou copiar porque fala sério, né? CD, downloads. Nossa, cara, eu tô no teclado do computador e eu me sinto horrível no teclado do computador. Beleza, vamos fazer isso aqui. Feito. E aí, ele tem esse arquivo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arquivo, vou segurar e arrastar e vou soltar ele aqui, ó. Vou soltar ele aqui, vou esperar uns segundinhos. Ele vai instalar o Links Explorer. E pronto, está instalado. É só isso. Se eu clicar aqui agora, ele vai abrir. Tá vendo aqui? E tem aqui uma showcase para você ver algumas coisinhas, ó, do que já tem nele, né? Então tá aí, se você quiser dar uma olhada. Não sei se era para ser clicável isso ali. Custom fontes. Tem uma parte aqui de lazyzinho. Muitas coisas, né? Eu acho que não tá funcionando. Não sei, não era isso, né? Eu ia falar que não tá funcionando porque eu não startei a aplicação, mas isso aqui não é uma aplicação. Aqui algumas propriedades, ó, de como lidar com imagens, tá vendo, ó? Auto size with no height. Você coloca o width, auto size, e ele já fica no tamanho e tal. Já tem todo um esquema aqui, tá vendo? Fetch API. Então aqui ele vai fazer um fetch aqui. Tem muita coisa, tá? Isso aqui é o showcase, pra você ver o que já tem aqui, que já funciona. E aqui, isso aqui me pegou um pouco, porque a ideia aqui é que você cole a URL do que eles chamam de card, né, da aplicação que vai rodar. Isso aqui me pega um pouquinho, tá? A gente está acostumado com o Expo, de dar um Yarn Expo, um Yarn Start, o Expo já instalar no emulador, já abrir. Enfim, é um pontinho meio chatinho, mas ok. Então tá instalado, né? Isso aqui tá instalado, e aí manda abrir a pasta, dá um Yarn Install, e aí dá um Yarn Run Dev. E aí vamos voltar aqui, dá um Yarn Dev, né? No Run não precisa no caso. Beleza, ele fez o buildzinho, gerou um QR Code se você tiver o aplicativo instalado no seu telefone, e ele gera esse código aqui pra gente, ó. Então eu vou copiar esse código, vou jogar pra cá e vou colar aqui, tá bom? Beleza, tá aí, essa aqui seria a nossa aplicação de Hello World, tá? Do Links, ó, bem legal, né? E aí o Links, ele conta também com uma DevTool. Links. Ele conta com uma DevTool que você pode vir aqui, ó. Cadê? Alô.
alô. Aqui, ó, links dev tool, você pode vir aqui, vem aqui nos assets e você pode baixar, por enquanto só tem para Mac aqui, tá, binário, buildado. Você pode baixar aqui e aí depois tem a parte de tutoriais, de estilização e por aí vai. Então, o importante é isso aqui, ó. Nossa aplicação, a gente fez aqui o passo a passo e a aplicação ela tá rodando, tá? E vocês vão ver aí que é bonito. Se a gente for analisar aqui a estrutura, isso aqui é o tray para quem não conhece, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho só a fonte, beleza. Se a gente for analisar a estrutura, né, da aplicação, é uma aplicação como se fosse uma aplicação React mesmo. Deixa eu voltar aqui que estava curioso. Uma aplicação React mesmo, então a gente tem aqui nosso package.json, normal, a gente tem um readmezinho, tem um tsconfig, né, com algumas coisas, tem um linksconfig, especificamente com as configurações do links, e aí vem aqui para nossa aplicação de fato React, na parte do framework, né? Então, ó, tem um CSSzinho, vocês vão ver que suporta algumas coisinhas legais, tem o próprio app, né, que seria a página inicial do nosso app, e tem o nosso entry point aqui, que seria esse arquivo index aqui, tá bom? É só um arquivo de tipo. Então, meio que é isso aqui a aplicação. E aí ele fala aqui, ó, tap the logo and have fun. Então, se eu clicar aqui, ele vai trocar. Ok. E ele fala para a gente editar o source app.tsx para ver os updates. Então, se eu vier aqui agora no meu app.tsx e eu vim e deletar isso e colocar um text. Hello, primo dev. Salvei. Tá lá, ó. Então a gente tem um fast refreshzinho safado aqui, vamos dizer assim, e vocês vão entender por quê. Isso aqui é uma tarefa que roda na background thread, tá? Eles deixam isso bem claro aqui na documentação. Depois compensa você dar uma lidazinha para entender o que ele já tem aqui que funciona, tá bom? E vocês estão vendo aqui que ele está importando aqui, ó, links do links.js/react. Eu posso importar direto do React também, porque tem o React instalado aqui, mas é legal que você faça isso aqui. Show de bola. Eu vou remover aqui tudo que a gente não vai usar por agora. E aí, a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante. Deixa eu só limpar isso aqui. Então, a gente tem uma aplicação. Tá vendo aqui meu nome aqui? O CSS também vou limpar. Tá aí. Tá limpo. Vou tirar essas logos aqui. Vou tirar esses imports aqui. E é isso, cara. É a nossa aplicação. Beleza, tá funcionando ainda, não quebrou nada. Como eu comentei, né, eu já tenho um código pronto aqui que eu vou usar. A aplicação que a gente vai desenvolver é muito simples, tá? Vou fazer aqui uma aplicação que a gente vai ter um input de texto e a gente vai digitar o nome de uma pessoa, de um usuário, e ele vai buscar lá na API do GitHub e vai listar esses usuários, tá? É muito importante entender, aqui a gente vem em Composing Elements, Built-in Elements, e eu vou clicar aqui, ó, Built-in Elements Documentation. É muito importante entender que o Links, né, ele não tem muita coisa ainda. É uma ferramenta que acabou de ser revelada como open source, tá? Então o que a gente tem basicamente é isso aqui, ó. A gente tem a view, o text, image, a scroll view, tá? Que é para itens, né, para listar itens menores, a quantidade menor de itens, digamos assim. A gente tem a list, tá? Que seria equivalente à nossa flash list ou flat list lá no React Native, que, enfim, tem uma série de benefícios, tem lazy loading, ele tem a parte de virtualizar, então só vai renderizar o que está, de fato, na área da tela e por aí vai, que é muito interessante, muito importante. E a gente tem page, que seria um wrapper para a página, tá? Basicamente. E aí, cadê? Se a gente voltar onde eu estava, eu estava aqui. Aqui embaixo tem uma tabelinha que parece muito com aquela tabelinha do React Native, essa aqui, ó. Então tem aqui a view, quando a gente chama a view, ele vai invocar um view group no Android, ou uma UI view no iOS, ou na web ele seria uma div, tá? Isso aqui é uma analogia, seria o equivalente, tá? Ele tem o framework lá, né, que é o React Links, que chama uma coisa que seria equivalente a uma div. A gente tem text, image, scroll view e list, tá? E a page que eu já comentei. E aí aqui embaixo a gente consegue ver como é que funciona para estender os elementos. Então aqui, ó, para escrever uma extensão, né, declarar um elemento que seja do iOS, do Android, tá vendo aqui? E da web. E na web eu vi uma coisa aqui, olha,
que me deixou bem instigado a refazer o meu vídeo, que foi esse byte de input, porque ontem eu estava tentando usar o input. E apesar de não existir input nos elementos declarados, o input funciona aqui. Mas vocês vão ver que, por exemplo, ó, se eu chamar o input, ele funciona, mas se eu chamar o button, não funciona, tá? Então, se eu vier aqui no meu código, no tray, e eu chamar aqui um input, eu tenho que passar lá um estilo, né, uma width, vou chamar aqui 200, e uma height de 50, por exemplo. Vou colocar uma border width também, só pra gente conseguir ver ele, tá? E um border color. Isso. Então, isso aqui é meu input, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tô digitando, ele só não tá... Deixa eu ver se eu consigo pôr uma color aqui. White. Ele só não tá pegando aqui as informações, né, do CSS, mas é um input, tá? E aí, não sei se eu preciso colocar uma exclamação importante aqui. Não. Depois a gente vê isso. Mas isso aqui é o input e vocês vão ver que ele funciona aqui. Eu consigo clicar e digitar nesse input, apesar de estar bugado aqui. Mas se eu chamar um button, por exemplo, e eu vou botar um text aqui, teste, e salvar, ó, ele me fala que o botão não existe, tá? Então, é estranho isso aqui, eu não entendi bem qual foi o critério do que não tem, o que tem, o que funciona, o que não funciona, tá? Mas isso aqui é uma oportunidade para a gente contribuir, tá? Basicamente. E aí, aqui tem um problema para mim que é o seguinte, ó. Vocês viram que quebrou a aplicação, ó. Quebrou. Aí eu coloquei uma coisa que não existia, ele me deu um warning, eu removi e aí depois a aplicação quebrou. Agora eu vou voltar aqui e talvez a minha aplicação tenha quebrado legal. Não quebrou, voltou. Mas às vezes a aplicação quebra, o processo morre e não volta. E aí você tem que fazer aquele esqueminha de procurar a porta e matar o processo. Acontece, tá? Eu falei do Linux aqui, mas eu não abri, né? Linux Explorer. Tá, é porque eu tenho que abrir aqui no... Show. Vamos colar aqui. Uma coisa muito importante, quando você for usar o debugger, você tem que vir aqui e ativar o Prime.js debugging, tá? E aí ele vai... E aí vai funcionar. Então tá lá. Deixa eu ver aqui se ele pegou. Pegou. Sobre o debugger. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu achei que o debugger seria o quê? Eu achei que o debugger ia ser a versão da web dessa página que eu estou criando, sendo renderizada aqui. Mas o debug nada mais é do que um mirror, tá? Ele espelha o que está acontecendo aqui no aplicativo e mostra aqui. Então tem um certo delayzinho e tal. Não é muito legal, não. Mas é melhor que nada, tá? Tá aqui a gente consegue dar uma olhada nos elementos que a gente tem na nossa tela, tá? A gente tem aqui as layers, que é um recurso bem interessante, ó. A gente consegue vir aqui, a gente consegue dar uma brincada aqui, ver as layers e tal. Mas eu senti falta, por exemplo, de uma aba de networking, tá? Inclusive é um problema que eu tô tendo no React Native e eu tô usando o Proxyman. Mas o Proxyman é pago e tal, então se eu não tivesse pago o Proxyman, eu não sei como é que seria. Mas eu senti falta de um networking aqui, então já é mais uma possibilidade aí de contribuição. Vocês vão reparar que isso aqui é Electron, né? Isso aqui nada mais é do que uma aplicação Electron que está espelhando aqui o meu iPhone, o meu simulador do iPhone, na verdade, e mostrando aqui a tela, tá? Então eu consigo dar reload aqui, ele vai dar reload lá e morreu, a aplicação morreu. Tem esses problemas, tá? Ó, aqui ela buildou, mas aqui ela morreu. Então só apertar e segurar, ele me mostra esse menuzinho, vou dar um reload e morreu mesmo. Não vai voltar, não. Vou fechar. Vou ser sincero, tá? Às vezes, o desenvolvimento aqui é um pouquinho frustrante, tá? Tem umas coisas muito básicas que ainda não funcionam, infelizmente. E aí traz uma experiência um pouquinho ruim para o usuário. Mas vamos lá, vamos acelerar que o nosso vídeo já está com quantos minutos? Nem sei, já perdemos umas horas aí já. Bom, para acelerar mais, eu vou fazer o seguinte, tá? Porque eu vi que a gente já gastou muito tempo. Eu vou copiar aqui o meu CSS da minha aplicação que já está pronta. Eu vou colar o meu CSS aqui, vocês vão ver que não tem nada demais, tá?
Não é o melhor CSS do mundo. Enfim, tem muito tempo que eu não escrevo código assim, CSS assim na mão. Mas é isso. Coloquei um background color, coloquei um color text, que inclusive eu podia ter usado aqui, mas tá bom. Deixa eu pegar isso aqui, color. Var color text. Acho que é assim que usa, né? Algo assim. Aqui também. Eu acho que é assim que usa. Se não for, vai quebrar nosso app. E vamos pro app em si, tá? Como eu comentei, a gente vai fazer um fetch de dado, uma coisa muito simples, tá? Então eu vou ter aqui uma função export const fetch e eu vou ter também alguns estados, tá? Então eu vou criar aqui um estado, ó, const username set username, tá bom? E aqui um use state e eu vou importar o meu use state aqui do meu links react. Agora eu não lembro se precisa disso aqui. Não sei de onde eu tirei esse export aqui, vamos tirar. E aí só para vocês entenderem o contexto, deixa eu mostrar para vocês qual que vai ser a API que eu vou usar. Eu vou usar uma API pública do GitHub, tá? Vai ser essa API aqui de search do GitHub, ó. Search users, e eu defino quantos itens eu quero por página, qual que é a página e qual que é o termo de busca, tá vendo aqui? Então eu coloquei PrimoDev e ele me retornou aqui esses resultados aqui, ele vai me retornar itens com algumas informações do usuário, eu só quero o login e o avatar, basicamente, tá bom? E é isso, tá? A gente vai fazer uma query aqui para esse endpoint de busca e vai retornar os itens em uma lista virtualizada. Então a gente vai ter um username e aí a gente vai fazer aqui já de cara um bindzinho para esse username, tá? Vou colocar aqui GitHub Explorer. E aí eu já vou começar a dar os class names aqui. Lá eu tenho uma class name chamada main, tá? Essa aqui ela vai ficar em volta de uma class name chamada header. Então class name header. Já mostrei o CSS para vocês viram que não tem nada demais, né, gente? Isso aqui é um class name chamado title, I guess. Pronto, title. Essa cor aqui não sei não, né? Mas vamos lá. E aí, debaixo aqui do meu search, eu vou ter um inputzinho, né? Na verdade, debaixo do meu título, né? Eu vou ter um inputzinho de search e um botãozinho para ir, tá? Então, a gente vai criar aqui uma view. Vou chamar aqui uma class name. Aqui vai ser o meu search, né? E aqui a gente vai ter um input. E a gente vai ter um botão. E não existe botão aqui, então eu tenho que chamar uma view, chamar um text, colocar um texto aqui. E aí, esse input aqui, class name, vamos ver qual é o nome dele, é search input. Beleza, e aqui, class name, se eu não me engano é search button, search button, legal. Então, tá lá, bem simples, tá? E aí tem uma coisa bem interessante aqui que é o seguinte, né? O input, eu tive que ver isso aqui em diferentes lugares, porque eu achei que eu tinha ficado burro e que eu tinha esquecido como é que usa o input, tá? Por quê? O que a gente entende, né, do input? Que ele tem um value, né? Por exemplo, username, e que ele tem um onChange, e que quando esse texto se altera, a gente vai receber um event e ele dá pra gente aqui um i.target.value, né? E a gente simplesmente seta esse valor aqui, então set username. Em tese, isso aqui deveria funcionar, né? Então, se eu vier aqui agora, por exemplo, fazer aqui username e colocar isso aqui no text. Quando eu digitasse o username, ele deveria fazer alguma coisa, mas ele não faz, tá? E eu quebrei a cabeça com isso aqui, porque não tinha na documentação. E aí eu reparei aqui que na explicação de custom element, eles usam um input. E eu vi que o cara usa um bind input. E eu falei, putz, meu, não é possível. E aí eu coloquei aqui bind input. Bind input, que aparentemente nem existe aqui, tá vendo? E aí o bind input, ele recebe só a função. No caso aqui eu vou chamar um handle input, na verdade, porque eu preciso... const handle change, ele recebe o i, eu vou chamar de n porque eu não quero sofrer com isso aqui agora.
E aí, não é também e.target não, tá? É set username e.detail. Eu já tá meio que entregando aqui, né? e.detail.value. E, cara, eu não sei de onde tiraram esse e.detail.value. Mas... tá, eu tenho que fazer o bind aqui, né? Se eu vier aqui e passar o meu handle change... em tese, isso aqui já devia funcionar. Pera aí. Talvez... Deixa eu tirar isso daqui. Color black. Aí, ó, agora sim. Então, agora sim eu consegui fazer um bind do meu input, cara. Isso aqui, vou ser sincero, isso aqui eu achei bem estranho. Não faz muito sentido. Tá dando um erro de TS aqui que, vou ser sincero, tá? Ó. TS, ignore neles. Não vou sofrer, não. Não é meu objetivo agora. E aí tá aqui, né? Então, o meu header, eu acho que essa cor aqui do meu title não tá certa. Deixa eu achar o title aqui. Color text também, né? Não se ajuda também, né? Acho que aqui eu posso... Deixa eu ver. Não? Isso, agora eu posso clicar aqui e escolher uma cor. Tá lá, fácil, né? Easy. Show de bola, então tá aqui o meu input, né? Tudo certo. E aí eu venho com os meus componentes agora para poder listar tanto listar, né, os meus dados, quanto fazer o fetch também. E aí para fazer o meu fetch de dados é bem simples, tá? Eu vou criar aqui primeiro um estado, alguns, né? Mais alguns. Primeiro é se tá carregando, né? Então loading, set is loading. Vocês viram que igual o Copilot, né? Isso aqui fica sugerindo o tempo todo as coisas pra gente, né? Eu não gosto de usar IA dentro do editor por isso. Porque isso fica sugerindo, isso atrapalha a gente pensar um pouquinho, tá? Na minha concepção. Então, o loading tá aqui. O que mais que eu vou ter? Vamos lá. Vamos dar um confere na nossa cola aqui. Tá, eu vou ter o loading, eu vou ter a página, tá? Então, const page, set page, porque eu vou ter uma paginação aqui. Então, use state. Passar uma página 1 aqui. E eu vou ter const user data é igual a set user data. Eu vou ter user data, tá? E aí aqui, pro user data, eu vou criar um tipo. Deixa eu type user data. Ele vai receber o seguinte tipo. Vamos ver aqui na request. A gente tem aqui um objeto que tem total count, incomplete status e uma rede de itens. Então, number, boolean, itens, isso aqui não existe, item. E aí eu vou criar um outro tipo aqui, type item, que basicamente eu vou pegar só login e avatar URL, tá? Então, login com string e avatar string também. Então agora eu tô falando que o meu user data ele vai receber não preciso, né? Beleza. Então eu falo que o meu user data vai receber uma rede de itens aqui e que eu vou ter o login e o avatar URL, que são as informações que eu vou usar, tá bom? E aqui no meu fetch, a primeira coisa que eu faço é fazer um set isLoading para true. Na verdade não é a primeira, deveria ser a segunda, né? A primeira coisa é saber se o meu username.length ele é igual a 0. Porque se for igual a 0 eu já quero retornar aqui porque não é para ele fazer o meu fetching, né? Beleza, eu vou usar o fetching do próprio JavaScript, do Node, tá? Mas ele recomenda a gente usar tem stack query, a gente poderia usar o Axe, a gente poderia usar muitas coisas aqui. E aí pro fetch, né? Então fetch, e eu passo aqui a URL do que eu vou... Deixa eu copiar a URL aqui para ficar mais fácil. Beleza, ele me retorna uma promise, né? E aí aqui ele vai pegar page e username. Deixa eu ver se está certinho aqui. Importou esse fetch de onde? Ah, tá. É porque eu chamei a função de fetch. Então, fetch GitHub data. Beleza.
Então, fetch, e aqui ele retorna uma promise, então vamos tratar a promise aqui, a gente tem uma resposta. Essa resposta, como eu estou usando fetch, eu tenho que converter para... Eu tenho que converter, então, res.json. Nossa, essas sugestões aqui são muito chatas. Então, eu vou fazer aqui a conversão para JSON, e isso aqui me retorna outra promessa, então, then, eu vou ter aqui um result. E aí esse result, eu vou fazer o que? Set user data, passando meu result, tá? Bem simples. E aí, eu preciso também ter um catch, né? Óbvio, catch, para quando ele dá erro. Então, se ele der algum erro, não estou tratando o erro. E preciso de um finally para ele tirar o loading, tá? Então, isLoading igual a false. Tá aí. Então, quando eu clicar para ele fazer o fetch GitHub data, ele vai pegar o meu username, cadê o botãozinho? Aqui, ó. Então, bind tap. Eu passo minha função aqui para ele fazer o fetching dos dados. E aí, se isso aqui der certo, a gente vai ter aqui, ó, o nosso user data. Então, vou fazer o seguinte, user data. Se tiver o user data ponto items, quero pegar o 0.login. Se não, nada. Então se eu clicar aqui e não tiver, não vai fazer, né? Claro. Vou digitar o meu nome, vou clicar em Go. Tá aí. Ele pegou então alguma informação com o nome de Luciano. Lembrando que isso aqui é user data, tá? Não é user name, é só uma coincidência o nome ser o mesmo, tá bom? Então o nosso fetch de dados já está sendo realizado aqui. Então grande parte do que a gente precisa já está sendo feito. E agora a gente precisa mostrar esses itens na tela. E aí para mostrar esses itens na tela, a gente vai usar a lista aqui do nosso links, tá? Então se eu vier aqui na documentação, ó, tá aqui a nossa lista. E vocês vão ver aqui que tem aqui um exemplo de lista. E aí a lista ela tem algumas propriedades, ó. Então ela tem o scroll orientation, tem um tipo de lista, né, que é para single, que é para uma linha só, o span count também que é para uma linha, tem o estilo, e ela recebe um list item. Obrigatoriamente ela tem que receber esse list item, tá? E aí o seu conteúdo ele vai aqui dentro, tá bom? Então vamos reproduzir essa parada aqui. E bora lá. Cara, esse negócio aqui tá muito chato. Deixa eu ver se... Agora sim. Eu ativei os inline suggestions aqui que tava muito irritante. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu search, né? Eu tenho aqui o meu header. E eu vou ter aqui então uma parte chamada de content, tá? Class name. E aí só a nível de desencargo, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se estiver carregando, eu vou renderizar aqui uma view, um texto. Content loading. E mata a view. Senão a gente retorna nulo, tá bom? Simples assim. E aí, se eu não me engano, a gente tem um class name aqui chamado loading. Acho que tem, deixa eu ver. Tem. Apareceu bem rapidinho ali, tá vendo? Beleza, não importa muito, o que importa pra gente é o que vai começar a acontecer agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se o meu user data ele existe, né? E vou verificar se o meu user data.items.length ele é maior que 0, tá bom? Porque às vezes eu posso ter resultado, mas o meu items, ele não tem nada. E aí, se ele for maior que 0, a gente vai mostrar a nossa list, tá bom? Se não, no. Por enquanto, no. E aí, dentro da nossa lista, a gente tem que passar algumas propriedades, tá? Uma delas é o nosso tipo, o scroll type, né? A orientation, na verdade, que vai ser vertical. A gente tem que falar qual que é o tipo da lista, então list type vai ser do tipo single, tá? Vai ser um item único. Vou passar também aqui um span count, tá? Para ele usar uma linha inteira para cada item. E vamos começar a desenhar aqui o list item. Beleza? Já está reclamando aqui que o list item ele precisa de uma item key, então já vamos adicionar aqui uma item key. E essa item key aqui vai ser o seguinte: como eu já tenho user data e eu sei que tem mais itens no meu lá no itens, tem mais de um item, né? Mais de 0 na verdade. Então o que eu posso fazer é fazer um map aqui, muito simples, tá? Então eu vou fazer userdata.items.map e aí eu vou receber aqui o meu user e eu já posso retornar direto meu list item
Beleza. E a minha key aqui vai ser o meu user.login. Não vai ter duas pessoas com o mesmo login, né? Em tese. Eu poderia colocar ID aqui, para ser sincero. Talvez faça mais... Tem ID? ID, tem ID. Vamos usar ID aqui, só por desencargo. Então, number. O desencargo, vamos usar o ID. E aí a gente põe aqui item.key e a gente passa o nosso user.id, tá bom? Então aqui o nosso item já está aqui. Se eu quiser agora colocar alguma coisa, por exemplo, uma image, eu passo o nosso source aqui e passo o nosso user.avatarURL. E essa imagem não vai aparecer, por quê? Porque eu preciso estilizar os itens aqui, né? E aí, ó, class name, se eu não me engano é o user avatar. A minha lista aqui, ó, isso aqui é o meu user, então class name user. E isto aqui, ó, a minha lista, na verdade o list item é username. Na verdade o list item é user. E a minha lista aqui, se eu vier aqui, class name, agora eu esqueci. Search, user. É o user data, né? Acho que é o user data. É o list container. Pronto, agora sim. Então aqui se vocês analisarem, ó, a gente já tem aqui os nossos itens, eles sendo renderizados aqui. Só tem 40 itens, né? Porque a gente ainda não fez aquela nossa paginação aqui, né? E aí, vamos lá. Para finalizar isso aqui, eu vou colocar aqui então um text com o user.login, tá? Então aqui tá o nome do cara. E como eu vou ter um padding aqui, eu vou colocar aqui class name, user-data, e aqui class name, user-name, user-name, beleza. Então aqui está a nossa lista, tá? Em tese, a nossa aplicação tá pronta, né? Só que eu tava lendo aqui e eu percebi que a lista, ela suporta umas paradinhas aqui que eu achei bem interessantes. Deixa eu achar aqui. Eu percebi que a nossa lista, ela suporta algumas informações interessantes, como por exemplo aqui a propriedade bind scroll to lower, que quando chega no final da lista, ele executa uma função. E isso aqui faz muito sentido quando a gente tem um fetch more, por exemplo. A gente quer fazer uma paginação, um scroll infinito dos dados. Então eu acho que faz muito sentido a gente já implementar essa busca aqui com um scroll infinito, já porque é uma coisa bem simples, muito básica, né? E aí para fazer esse scroll infinito eu preciso só implementar aqui três coisinhas na verdade. Primeiro é um lower threshold item count, tá? Que é tipo assim, a partir de quantos itens eu vou começar a tentar buscar o próximo, executar a função que eu vou chamar aqui agora. E aqui o bind scroll lower. Isso, bind scroll to lower. E aí isso aqui significa que basicamente a minha função dentro do bind scroll to lower, ela só vai ser chamada, só vão olhar para ela quando faltar 2 itens para chegar no final da lista. Talvez eu possa até aumentar isso aqui um pouco mais para ter um render mais suave, mas enfim, o número é só ilustrativo, tá? E aqui eu vou ter uma arrow function, tá bom? Eu vou fazer uma validação bem simples aqui, que é o seguinte, né? Se o meu userdata.items.length ele for menor que a minha página vezes userdata.totalCount, isso significa que eu ainda tenho itens para renderizar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou rodar a minha fetchMore que eu vou construir aqui ainda. A minha fetchMore basicamente vai ser uma implementação desse fetch-GitHub-data. Então eu vou só copiar, vou trocar para fetchMore. Vou copiar aqui. E vou colocar isso aqui. Daí o que muda aqui, né? A primeira coisa é que eu vou ter aqui uma const next page, tá? Que vai ser basicamente page mais 1. Aí daqui a pouco eu vou mudar essa page aqui, vocês vão ver. E eu vou passar aqui o meu next page, porque ele vai procurar pela próxima página, tá bom? Daí aqui no meu set userdata vai acontecer o seguinte, tá? Eu vou receber o valor que estava aqui, tá? Numa arrow function. E aí se eu não tiver essa informação, né? Se não tiver nada, eu posso só dar um return result aqui e tá tudo certo, tá bom? Se não, eu vou ter que retornar aqui, ó,
o nosso prev, né? Aqui. E para os itens, eu vou fazer o seguinte, ó. Prev.items e result.items. Daí agora, ó, só dou um set, né, set page, passando no next page, e ele vai dar erro aqui porque eu não tenho isso aqui. E agora sim, tudo certinho. Então, em tese, agora, o fetMore ele vai ser chamado aqui, ó. Deixa eu só ver se tá certinho, tá? E aí, quando eu chegar aqui no final, vamos ver, final da lista, ó. Ele carregou, mas deu um blink aqui, né? Ele deu uma quebrada legal aqui. Teste. Isso. Talvez 2 tá muito perto, tá? Vocês estão vendo que tá renderizando bem em cima, né? Vocês viram que tava quebrando aí, eu olhei aqui, não tem nada errado, mas aí o que basicamente eu fiz para resolver foi, eu parei a aplicação, dei um yarn dev, eu apertei e segurei aqui, ele deu um reload, ele vai recarregar aqui, e aí eu digitei aqui o nome do usuário que eu queria pesquisar, ó, carregou, tudo bonitinho. E agora está funcionando. Vamos ver até onde que vai aqui. Ele vinha até aqui mais ou menos, né? Ó, então isso aqui já meio que são novos Lucianos, né? Ó. E aí tá a nossa lista infinita funcionando legal. Ó. Itens duplicados, provavelmente o mesmo nome. A gente pode pensar num outro nome para definir aqui qual que vai ser aqui, mas assim, o importante é funcionar, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é porque eu acho que ele chegou no fim da lista. Ó, ele chegou no fim da lista, tem esse bug aqui de vez em quando. Então, ó, tá aí. A gente renderizou uma quantidade considerável de usuários de boaça. Quando chegar no final da lista aqui, ele não vai carregar mais nada. Ele tem um bugzinho aqui, às vezes, que ele dá um... Tá vendo? É como se fosse um bounce aqui. Mas eu vi que tem uma propriedade bounce ali, ó. Ó, tá vendo que ele tá tentando carregar? Pois é. Mas enfim, problemas que vão ser resolvidos de acordo com a demanda das pessoas e que mais pessoas começarem a contribuir com o projeto. E aí vamos ser sinceros, né? A hora da verdade. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo oportunidades, tá? É um framework novo, querendo ou não, já nasceu num berço de ouro, porque nasceu dentro da ByteDance, do TikTok, do CapCut, enfim. Uma empresa com muito dinheiro, eles estão muito afins de promover isso, de expandir a comunidade, fazendo o que for necessário por isso. Inclusive, talvez até pagar aí por pessoas para resolver problemas aqui. Eu acho que é uma forma bem interessante de mostrar o seu conhecimento e de agregar em um produto que pode sim ser o futuro do desenvolvimento. Eu não vou dizer que eu largaria o React Native para usar isso aqui hoje, mas a gente não sabe como é que é o futuro, então eu nunca posso dizer que nunca farei isso, né? Mas deu para ver aqui que o funcionamento é bem simples, a curva de aprendizado não é tão grande quanto a gente imaginava que seria, porque tudo lembra bastante o que a gente já faz na web, a gente já faz talvez um pouquinho lá no React Native e por aí vai. Então meu parecer é que você tem que ficar de olho nessa ferramenta, tá? Ela tem potencial. A documentação fala, inclusive, que ela tá pronta para aplicações de produção, porque eles usam isso lá no CapCut já, né? Enfim, eu não criaria um aplicativo de prod hoje e colocaria isso aqui, porque eu notei algumas questões aqui muito específicas, então eu acho que precisa amadurecer um pouco mais antes da gente de fato começar a adotar isso aqui. E a gente sabe, né? A história não me deixa mentir. Todo early adopter que corre para poder fazer um trade-off desse tipo aqui, ele se ferra, porque se a ByteDance decidir que isso aqui não vale mais a pena, você jogou seu tempo fora. Mas eu acho que é um projeto que vale a pena você ficar de olho, que vale a pena você tentar contribuir, tentar ajudar, porque tem um potencial de crescimento exponencial muito grande só por ter nascido dentro da ByteDance, tá? Isso é um dos fatores. Assim como aconteceu com Flutter, como aconteceu com React Native, como aconteceu com Xamarin, por exemplo. Então, a gente tem a ferramenta que está baked, né, vamos dizer assim, para uma grande empresa que tem recursos para poder financiar o desenvolvimento desse projeto, né, dessas ferramentas. A gente já tem uma vantagem maior do que aquelas ferramentas que nascem de um grupo de amigos que a gente não sabe de onde é que vai vir o dinheiro para manter e cada um tem um emprego, enfim, vocês sabem como é que é o open source, né? Não é fácil. E essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vai ficar um vídeo extremamente longo e doloroso de assistir. Eu não me sinto confortável fazendo live coding, não gosto, mas tudo pelo entretenimento, né? Tudo para ajudar as pessoas aí a se decidirem a tomar uma opinião. E o código disso aqui vai estar no GitHub. Se você quiser ler tanto o blog deles, né, quanto outras informações, eu vou deixar aqui na descrição. E lembrando, né, gente, muito importante, tá? O meu nome é Luciano, mas você, depois que se inscrever e deixar o like nesse vídeo, pode me chamar de Primo Dev. Tamo junto.